E eu queria começar esse nosso papo hoje convidando vocês para refletir sobre essa pergunta, mas eu já estava me esquecendo aqui. Antes de começar o nosso papo, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, alto, tenho 1,83 m, cabelo preto curto, barba. Hoje eu estou vestindo um tênis com uma calça jeans e uma camisa polo preta. E agora sim a gente entra no nosso assunto. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa pergunta. Será que a inteligência artificial ela ganhou o ouro nas Olimpíadas de Paris? É uma pergunta que pode parecer simples, até porque a gente não viu nenhum robô subindo em pódio nas Olimpíadas, mas vocês vão ver que existe uma sinergia muito grande entre a tecnologia e o esporte. E a minha missão aqui hoje é bater esse papo com vocês, levar vocês através de uma jornada para que a gente chegue no final dessa conversa e possa questionar um pouco melhor, cada um de vocês possa tirar sua conclusão sobre se a inteligência artificial levou ou não o ouro em Paris. Para a gente começar essa conversa, eu quero convidar vocês a virem comigo até o ano de 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E vocês devem se perguntar, mas por que você está escolhendo especificamente essa edição dos Jogos Olímpicos? Bom, essa edição ela teve a estreia de algumas tecnologias, como por exemplo o placar eletrônico, a cronometragem automática, a transmissão via rádio. Então foi a primeira edição dos Jogos em que as pessoas que não estavam nas arenas podiam acompanhar o que estava acontecendo, né, nos esportes. O sistema de som. Mas teve um carinha específico que ganhou um certo destaque, que foi o photo finish. O que é o photo finish? Photo finish é uma tecnologia de registro de imagem automática que captura ali o momento final de uma determinada corrida. Né? No começo ela estava muito aplicada no atletismo, hoje ela é usada em diversas outras modalidades, como por exemplo a canoagem e outros esportes que têm a necessidade de você fazer um registro detalhado de quem ultrapassou a linha de chegada primeiro. E por que eu estou falando desse carinha aqui em especial? Porque no ano em que ele estreou nos Jogos Olímpicos, ele registrou um momento que é um momento que traz polêmica até os dias atuais. Se vocês olharem para essa foto aqui, vocês vão ver que tem dois atletas posicionados à frente, muito próximos, a olho nu é muito difícil de identificar quem foi que ganhou. Esses dois atletas são os americanos Metcalf e Tolan. E para decidir quem ganhou essa prova, foi necessário que 7 juízes se reunissem, discutissem essa imagem por algumas horas, para aí então dizer que foi o Tolan que ganhou essa prova, determinar o Tolan como vencedor dessa prova, com um tempo de 10 segundos,3. Se a gente voltar para esse ano de 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, a gente viu algo muito semelhante. Quando a gente vê essa imagem, a gente consegue dizer quem não ganhou a prova, mas a olho nu dizer quem ganhou é praticamente impossível, né? Ou impossível. Mas diferentemente do que aconteceu em 1932, aqui, em questão de alguns segundos, a gente ficou sabendo que o Noah Lyles foi o vencedor dessa prova com um tempo de 9 segundos,784. Ele ganhou do jamaicano, que fez o tempo de 9 segundos,789. Uma diferença de 5 milésimos de segundo. Para vocês terem uma ideia do que são 5 milésimos de segundo, isso é 20 vezes mais rápido do que uma piscada de olho. E aí, uma outra curiosidade sobre essa prova. Os 10 atletas que terminaram essa prova, fizeram essa prova abaixo dos 10 segundos. E aí a gente se pergunta, né, como é que isso é possível? Como é que é possível, em tão pouco tempo, você conseguir determinar com esse nível de precisão quem ganhou e quem perdeu essa prova? E também dá para a gente se perguntar como é que é possível a gente ter 10 atletas numa final olímpica fazendo os 100 metros rasos em menos de 10 segundos.
E aí as coisas se convergem, porque eu costumo dizer que a tecnologia ela é um grande viabilizador disso. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Renato. A forma física hoje ela me desacredita um pouco, mas eu já fui triatleta. Já fiz algumas provas de triatlon, essa né, na bicicleta, isso sou eu, é uma paixão minha. Hoje eu sou executivo, eu sou um consultor executivo focado em estratégia e inovação em negócios digitais. Comecei como designer, né, eu fiz a UFRJ, fiz desenho industrial na UFRJ. Ao longo da minha carreira, eu gosto de dizer que eu jogo nas 11, né? Eu joguei nas 11, fui de goleiro à ponta direita, e eu acho que essa é uma mensagem importante para os jovens, porque para quem quer trabalhar com tecnologia, essa capacidade de adaptação, de reinvenção e de correção de rumo, de mudança de rota, ela é fundamental. Mas para a gente avançar no nosso tema aqui, eu trouxe uma atleta japonesa, uma simpatia, que ela vai dividir com vocês um segredo que ela tem. Eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo que eu vou passar. Ele é um vídeo que ele é de um ano e meio atrás, 2 anos talvez, mas a tecnologia que ele demonstra, ela é super presente nos dias atuais. Here's a little secret. An AI supports me in my training. It helps me avoid strain and injury, so I can deliver the best performance I can. There's a tool used at gymnastics competitions that uses AI to track every major joint in the body. It can catch every detail in every complex movement. The AI uses this data to show me the kinds of things I would have otherwise not noticed. Every time, it uses the same criteria to accurately judge my moves. Fujitsu uses AI innovations to provide well-being in every aspect of our lives, so we can build a more confident and sustainable world. Bom, pessoal, para quem não conhece, a Fujitsu é uma empresa de tecnologia japonesa. E isso que a gente viu nesse vídeo é uma atleta usando uma plataforma, como ela bem fala, de IA, que tem a capacidade de processar e de entender padrões na análise de imagens. Isso é uma tecnologia chamada computação visual. E a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial que consegue realizar esse tipo de trabalho, tá? E aí eu vou começar com uma pergunta simples. Quem aqui já usou o ChatGPT? Conhece o ChatGPT? É muito maneiro, né? É muito legal. Assim. A primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu fiquei muito impressionado, assim, porque eu olhei e falei, cara, conseguiram fazer o computador bater papo com a gente, né? Trocar ideia com a gente. E às vezes ele quase convence a gente de que ele tem sentimento. Ele diz pra gente, pô, fiquei feliz em poder te ajudar. Que legal que você perguntou isso. E aí é legal a gente pensar e considerar, né, lembrar o seguinte, a inteligência artificial ela é matemática, tá? Ela é processamento de dados, ela é estatística, ela é probabilidade, ela ainda não é sentimento, tá? A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe. Mas o que o ChatGPT fez foi criar uma conexão que a gente não tinha com a inteligência artificial, porque ela já está na nossa vida há muito tempo. Quando você abre o YouTube, o TikTok ou o Netflix e tem lá uma lista de recomendações, aquilo ali é a inteligência artificial entendendo o seu gosto, entendendo o seu padrão de consumo e oferecendo para você aquilo que ela entende que você vai querer ver. Quando a gente desbloqueia o nosso celular com a nossa face, aquilo ali é a inteligência artificial dizendo que aquela pessoa que aquela câmera está capturando é a dona daquele aparelho. E a gente ainda não vê muito, a gente ainda vai ver bastante, mas não vê muito. Os carros autônomos, eles são repletos de sistemas de inteligência artificial que precisam processar dados para poder levar a pessoa do ponto A ao ponto B em segurança. Então a verdade é que ela já está na nossa vida há muito tempo e em lugares que a gente muitas vezes não percebe.
O que pode fazer a gente se perguntar, mas será então que a IA serve para tudo? E a resposta para isso é não. Ela não serve para tudo e ela não resolve todos os problemas. Como eu falei, a inteligência artificial ela é matemática. Então existem diferenças primordiais entre o que é a tecnologia e o que é o ser humano. Existem muitas discussões que estão acontecendo, muito jogo de adivinhação, na minha opinião, sobre o impacto que a inteligência artificial pode vir a ter nas carreiras, né, no trabalho. Será que uma determinada atividade vai sumir, vai desaparecer? Eu acho que muitas dessas atividades vão se transformar. E elas vão se transformar por uma razão simples. Quando a gente compara o ser humano com a máquina, com a inteligência artificial, a gente tem algumas diferenças significativas. Primeiro, nós temos habilidades múltiplas, a gente consegue fazer um monte de coisa simultaneamente. A inteligência artificial ela precisa fazer uma coisa por vez. A gente é muito melhor em ter autonomia, em tomar decisão. Ela é muito melhor em automatizar as coisas. Então, se você dá bons parâmetros para a inteligência artificial, ela faz tudo aquilo de maneira muito automatizada e rápida. A nossa capacidade de análise ela é muito rica quando a gente fala de ambiguidade, de interpretação, de entendimento. Ela ganha em análise de volume. O nosso processamento é o do pensamento crítico. Né? A gente questiona. Ela não questiona. Se você não pedir a ela para questionar, ela não questiona. Em compensação, o processamento dela é muito mais rápido do que o nosso. A nossa natureza é a emoção. A gente sente. Ela, no máximo, simula o sentimento. Ela não sente. A natureza dela é a razão. E aí, isso aqui é importante a gente ter em mente, porque na transformação do trabalho, o que a gente precisa entender é como a gente vai trabalhar junto, como é que a gente usa a tecnologia para potencializar a nossa capacidade humana. Ela me ajudou a fazer essa apresentação e ela ajuda os atletas a se desenvolverem no esporte. E aí, voltando para o tema das Olimpíadas, sempre que a gente tem um evento desse porte, dessa grandeza, diversas dimensões são impactadas por experimentos e por soluções inovadoras de tecnologia. Desde a infraestrutura, as instalações, a Vila Olímpica, até toda a parte de sistema antidoping, de mobilidade, de locomoção, de sustentabilidade. A gente, obviamente, não vai passar por todos os cases que aconteceram nas Olimpíadas, mas eu separei alguns para mostrar para vocês que eu acho que comunicam bem o que é o potencial que a inteligência artificial tem nos dias de hoje. Para começar, a Intel é uma parceira de tecnologia do Comitê Olímpico Internacional e nas zonas de disputa, né, de competição, eles montaram um espaço interativo onde as pessoas podiam simular o seu potencial atlético. Então, o que acontecia? A pessoa entrava nesse espaço, passava por um escaneamento, né? Ela ficava ali de braço aberto, uma câmera escaneava o corpo dela e depois ela fazia uma série de atividades. Cada uma dessas atividades era monitorada de uma maneira diferente, seja por vídeo, seja por sensor. No final desse processo, a inteligência artificial ela processava essas informações todas e fazia uma análise das suas valências esportivas. Então, ela dizia como é que era a sua força, a sua agilidade, a sua resistência e criava ali um modelo daquele indivíduo, daquela pessoa, um modelo atlético daquela pessoa. Isso aqui foi muito legal para quem esteve presente nos jogos, mas para quem não pôde estar lá, eu infelizmente, eu estava com problema de agenda, não pude comparecer, eu acompanhei pela televisão. E aí eu vi cenas como essa aqui, né, da nossa medalhista de ouro, Rebeca Andrade, e a inteligência artificial fazendo uma captura automática do movimento dela, uma separação automática de algumas partes do movimento para que ajudasse a gente a entender como é que aquilo que ela faz é possível de ser feito. Né, então, isso começou a aproximar o público de quem não estava ali na arena da própria arena. Um outro exemplo, nesse mesmo esporte, também potencializado pela IA, é uma dinâmica de renderização 3D.
Ou seja, a IA ela faz uma composição tridimensional de um determinado momento do movimento do atleta que permite você aí identificar e entender como é que aquele movimento é num raio de 360 graus. Isso aqui, eu fiquei extasiado quando eu vi isso aqui a primeira vez. Mas como eu falei, desculpa, ainda não, vamos primeiro para a arbitragem. A gente tem aqui, alguns dos esportes dos Jogos Olímpicos, eles são avaliados por árbitros que precisam monitorar o movimento do atleta. Né? Então isso acontece na ginástica olímpica, né? Na ginástica artística, na ginástica rítmica, e acontece também nos saltos ornamentais. Então aqui a gente tem um exemplo de como a IA ela consegue capturar o movimento do atleta e demonstrar, olha, aqui você tem uma angulação de X, quando ela entra na água ela está numa velocidade Y, e isso ajuda o árbitro a entender melhor aquele movimento e fazer ali o seu julgamento e dar a sua nota. O que traz muito mais justiça para o esporte, porque alivia aquela coisa de repente, de avaliações enviesadas ali do árbitro. E aí agora sim, né, eu falei da disputa dos 100 metros rasos. E a gente teve, enfim, como eu falei, uma precisão, um nível de precisão absurdo para poder identificar quem foi o vencedor, né, no caso Noah Lyles. E aí vocês devem se perguntar, mas como é que isso foi possível do ponto de vista técnico? Então a gente teve, sim, a IA processando informação, mas a IA sozinha, ela não faz muita coisa, ela precisa de dados, e aqui você precisa de dados de qualidade. Nesse caso, a gente teve uma câmera da Ômega, que também é uma parceira do Comitê Olímpico Internacional, que ela tem a capacidade impressionante de registrar 40 mil imagens digitais por segundo. Isso é uma coisa incrível, assim, é uma quantidade incrível, um nível de precisão incrível. E aí o processamento dessas imagens em sequência que faz, é o papel da inteligência artificial na hora de conseguir identificar e demonstrar quem foi que venceu, quem foi que perdeu a prova. Para vocês terem uma ideia de quanto isso representa na pista, a gente está falando de aproximadamente 5 milímetros de distância entre o torso do Noah Lyles e o torso do Keshane Thompson. Mas quando a gente fala de Olimpíada, na verdade os Jogos Olímpicos eles são o auge de um ciclo. Né? Você precisa se preparar e se qualificar para estar lá. Então como é que a inteligência artificial tem sido usada no treinamento dos atletas? A gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem ela sendo aplicada em todo o processo de mapeamento de movimento dos atletas, mas não só isso, ela consegue processar um volume enorme de informações, inclusive informações que vêm de dispositivos que os atletas vestem, né, que monitoram ali o nível de glicose no sangue, como é que está a frequência cardíaca. Então todas essas informações elas são capturadas, são processadas, são diagnosticadas, enfim, os insights são capturados e compartilhados com os técnicos, para que os técnicos possam fazer as suas avaliações, a construção de todo o plano de treinamento, para que a gente possa chegar, por exemplo, numa final de 100 metros rasos e ter os 10 atletas correndo abaixo dos 9 segundos. E essas análises elas se aplicam a praticamente todo e qualquer esporte. Né? Aqui estão apenas alguns dos exemplos, como o vôlei de praia, o tênis, o próprio salto ornamental e o salto em altura. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui. Imaginem que vocês são um super atleta do tênis de mesa. Esse cara aqui é o Xuxin, ele é campeão olímpico. E o que a gente está vendo aqui é uma das coisas mais impressionantes que eu tenho visto da inteligência artificial recentemente aplicada ao treinamento. Lá no fundo, você tem o próprio Xuxin, gerado por inteligência artificial. Isso aqui é uma técnica chamada Digital Twin, ou seja, ele é um gêmeo digital
construído a partir do mapeamento dos movimentos do Xuxim real. Ou seja, a inteligência artificial, ela cria um padrão de movimento do atleta digital que reflete o atleta original. E isso aqui, a gente tem essa tecnologia sendo conectada com um robô que lança as bolinhas de ping-pong, refletindo o movimento projetado e planejado pela inteligência artificial para dar resposta ao movimento do jogador original. Então, na prática, o que a gente está vendo aqui é o Xuxim jogando contra o Xuxim. Imagina a potência disso na capacitação de um atleta, ele poder treinar contra ele mesmo, ele poder explorar os pontos fracos dele mesmo para ele usar isso como um mecanismo de melhora da sua performance. A gente está chegando no final e tem uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de inteligência artificial ou quando eu falo de grandes avanços tecnológicos, que eu acho que a gente precisa ter sempre na nossa cabeça é responsabilidade social. O tio Ben, do Homem-Aranha, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas ele tem uma frase atribuída a ele, que é essa frase de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a inteligência artificial, ela é um grande poder. Ela é uma tecnologia que vem para transformar o funcionamento da sociedade. Essas tecnologias, elas são chamadas de tecnologias de propósito geral. Ela se equivale, o poder transformacional da inteligência artificial equivale ao poder transformacional da luz elétrica, né, do domínio da eletricidade, ao poder transformacional da internet. E a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, porque vem muita transformação. Existe muita discussão em relação aos papéis, às profissões que podem ser transformadas, disruptadas, porque é um efeito natural, é um efeito econômico natural dessas grandes disrupções tecnológicas. Então a gente precisa pensar e discutir, iniciativa privada, governos, como é que a gente usa a inteligência artificial e outras tecnologias em benefício da sociedade. E aí eu quero, para a gente se caminhar aqui para encerrar, eu quero compartilhar da mesma empresa que é parceira do Comitê Olímpico, a Intel, ela tem uma iniciativa com o Comitê Olímpico, esqueci agora o nome do país, mas a gente vai ver ali. É um país africano, cujo propósito é aplicar toda aquela dinâmica de mapeamento das valências esportivas do ser humano para as crianças de comunidades menos favorecidas na África. Eu queria compartilhar esse vídeo com vocês. We're here in Senegal, partner with the Senegalese National Olympic Committee, to uncover the best young talent in the country. We're actually deploying a revolutionary program that helps us analyze talent using artificial intelligence. This is something that's never been possible before. And with our partnership with Intel, it gives us that ability to analyze millions of metrics and data points. And those metrics identify talent. Being here really allows us to see how this technology can change lives. We know combining sports and technology has that power to do that. It has a massive impact across the country and the ability to really change the future of so many young people. And go! Push, push, push! Go, 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 go! This tool will ultimately provide the opportunity for young children to better their lives through sport. E aí, gente, eu refaço a pergunta. A IA levou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris? É isso, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Renato. A gente vai agora abrir para o momento em que vocês participam com mais do que prestar atenção. Agora vocês podem fazer perguntas. A gente vai abrir, então, espaço para uma pergunta. Quem quer perguntar alguma coisa para o Renato? Alguém? Vamos lá? Vamos? Microfone para ela aqui, por favor. Levanta a mão para mim, por favor. Ali, ó.
tarde, Renato. Obrigado. Não tá vindo som. Acho que agora vai. Fala aí pra gente ver. Boa tarde. Tá ouvindo, Um Renato? pouquinho mais alto só. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Obrigada pela sua palestra. E o que você acredita que ainda tem a melhorar a IA dentro desse cenário dos Jogos Olímpicos? O que ela pode fazer ainda mais pelos atletas? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, viu? Porque é difícil imaginar o que ainda vai acontecer com a IA. Tudo que for análise de dados, a IA tende a ajudar. Pensando um pouco no ecossistema dos jogos, você pode ter, por exemplo, monitoramento de rede social para você evitar cyberbullying com um atleta, né? Para você proteger o atleta naquele momento de concentração, por exemplo, para a performance dele na prova que ele for disputar. No entorno, a gente infelizmente vive num mundo meio maluco, em que você tem atentados, enfim, você tem, né, uma onda de violência que é bastante imprevisível. Então você também tem como fazer monitoramento via câmera de segurança para você identificar padrão de comportamento que foge ali da regra. Então isso ajuda a implementar um contexto de segurança para os jogos. Do ponto de vista do treinamento dos atletas, eu imagino que a evolução da aplicação e da utilização da IA, ela depende também de você ter a evolução e aplicação de dispositivos que sejam sensores para você rastrear a resposta biológica aos esforços que são feitos ao longo do treinamento. Né? Então você tem uma série de indicadores sanguíneos, enfim, físicos, como eu falei, nível de insulina no corpo, a frequência cardíaca, né? Existem zonas de treinamento da frequência cardíaca corretos para determinada etapa do ciclo de treinamento, mas isso depende muito de você conseguir capturar dado com precisão para você poder informar esses dados para que a IA possa processar e te dar a resposta. Respondido? Respondido. Só mais uma pergunta. E quanto tempo é necessário para monitorar esses dados? Isso é real time. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes, como eu mostrei no final dos 100 metros rasos, é uma distância ínfima numa velocidade absurda, em questão de segundos, ela conseguiu dizer, olha, foi o Noah Lyles, não foi o jamaicano. Né? Até parecia, eu tinha visto um outro cara cruzar o pé, mas o que conta é o torso. Então, esse processamento, é isso que é impressionante, ele é em tempo real. Ele te diz naquele momento que está acontecendo a partir dos dados que ele está capturando naquele momento. Então, é uma convergência de tecnologias que viabiliza essa resposta imediata. Tá ótimo, maravilha. obrigado. Renato, eu quero fazer uma pergunta. Faça. A partir dessa apresentação, eu já imagino qual seja a resposta, mas eu tenho certeza que a galera que já ouviu alguma vez a seguinte pergunta, ou já se fez a pergunta: será que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana? E aí? Difícil, né? Eu compartilho uma opinião. Tá, então compartilha com a gente a sua opinião. Eu não acredito que ela vai substituir. A gente tem a inteligência artificial, como eu falei, ela é matemática, uma altíssima capacidade de processamento de uma infinidade de dados que tenta simular comportamento humano. Né? Então hoje, quando você conversa com uma IA e ela diz que ela está feliz, ela não está feliz. Ela está simulando para se aproveitar de uma característica nossa, chamada antropomorfismo, de atribuir aspecto humano nas coisas. Né? Então isso é utilizado no marketing, no design. Sim. E agora a inteligência artificial também usa essa nossa característica para tentar enganar a gente e fazer se passar por humano. Sensacional. Mas eu não acho que ela substitui, eu acho que ela potencializa.